filhinha? Ai, que linda que ela tá. Você Tá com viu? cara Me de mãe produzi já. toda. Olha. Ai, maravilhosa. Isso que eu Acordei ia falar. cedo pra me arrumar. Pois é, eu também. Cacá, que escolheu esse horário, né? Daí a gente madruga e se Vocês não ajeita, né? precisam de nada, já nasceram prontos. São atletas, né? Atletas acordam cedo. Ah, é verdade, amor. Os dois. Carolzinha, você já tá com cara de gravidinha. Na última live tava menos, agora já está mais. São mais agora? A cada dia que passa. E como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Ó, alguém falou aqui Cada também, dia Carol, melhor. cara de mãe. Eu tô Acho que... estourada, amor. Peraí, eu tô estourada. ajeita aí. O que eu faço? Estamos. Tá aqui a luz? Podem se arrumar aí. Agora melhorou. Você Sou saiu, eu. melhorou. Aí, você voltou. Gente, aí me contem como vocês estão passando a quarentena. Né? Tamo bem. Já É. saiu faísca? Tá melhor, amor. Obrigada. Já saiu faísca entre o casal? A gente é mais de boa, né? Mas sempre sai, né? Sempre sai, né, Carol? Não dá pra... Sempre sai, né? Aqui já saiu, não dá pra- já saiu, já, né, amor? Já. E você sabe que na quarentena nós estamos trabalhando até mais, né? Do que fora da quarentena. Pois é, gente. Então Porque acaba acaba que que ocupa um a pouco. criatividade aflora, né? Você fica só dentro de casa. É isso. A Com os gente pequenos cada aqui, dia que né? passa, arruma uma coisa. Agora eu vou começar a pintar. Comprei Eu uma vi que você ganhou o presente de Natal, Dia das Mães. Sensacional! A gente vai querer ver as pinturas. Aí você vai ter que postar pra gente agora o passo a passo. Ai, meu Deus. Mas você já aflorar fez o lado aula? artístico dela. Já. Ah, tá. Tem um embasamento, então. Não é do nada. Muito bom, casal. Sejam super bem-vindos. Muito obrigado de terem aceito aí Obrigada o convite. Sejam bem-vindos todos que estão entrando. Bom, o casal de lá dispensa, né, a apresentação, mas o casal de cá, para os seguidores do cá que estão entrando. Então, eu sou Thaís, sou dermatologista deles, e este digníssimo é meu marido, Eduardo. Quer se apresentar? Por Não, favor. vamos lá. Ele é médico também, é cardio, intensivista, mas hoje ele faz a administração das nossas clínicas, é o nosso diretor geral lá de a equipe, que é uma equipe grande agora. Faz Mas hoje... tratamento também. Isso! Muito boa! Você sabe Eram os mais que... animados do nosso Você sabe que o casamento de vocês foi, se não o melhor, só perde pro meu, né? Que o meu foi meu, né? Mas eu falo isso não por mim, porque você vê o comentário de todo mundo que estava lá e todo mundo tem a mesma opinião. E até hoje as pessoas reverberam isso, né? Então foi realmente um momento muito especial, né? Tenho Foi. muita saudade. Especial pelas pessoas que estavam lá, né? Então, a gente agradece muito vocês terem ido, porque a gente sabe que quem foi fez um sacrifício para ir, não era perto, pegou um final de semana com criança, muitas vezes. Então, quem faz o casamento, na verdade, são as pessoas que estavam lá. Então, por isso a gente é muito grato a quem foi, se disponibilizou, enfim, famílias, amigos. Obrigado. Obrigado. Obrigada a vocês, que foi demais. E aí eu comecei as introduções aqui apresentando essa nossa parte para explicar aqui, né, de onde a gente está, o Instagram que a gente está, mas hoje a gente está aqui só como uma família em Cristo, né, querendo compartilhar um pouco de uma vida com propósito. Essa era a ideia hoje da live. E é um casal que nos abençoa muito, né, amor? Então, toda vez que nos encontramos com um, com o outro, ou os dois como casal, eles nos abençoam com uma inspiração de vida mesmo, né? Então, um exemplo de humildade, de simplicidade. Ai, chegou um pequeno aqui. Eles estão com o filho deles lá também, ó, no colo. Fala oi. Oi! Peraí, vem. Ele faz questão de invadir as lives, sabe? Sim. Tem que invadir com a roupa do Homem-Aranha, do Iron Man. Eita, não dá ideia. Pois é, vai dando.
Fofura. Bom, e aí hoje então era essa a ideia. E aí a gente quer começar fazendo algumas perguntas, então. Eu acho que esse momento de pandemia, né, e de quarentena não tem sido fácil para todo mundo, assim, cada um com a sua limitação, a sua dificuldade, né? E aí, às vezes, a gente pensa, olhando para vocês, um casal que tá tão feliz, né? Que tem uma vida que inspira tanto, e a gente às vezes não sabe, né? Muitas pessoas não sabem de muitas dificuldades que vocês também já passaram e tiveram que superar também, né? Então, a gente estava em Orlando, acho que janeiro, né? E aí o Kaká deu um testemunho lindo lá, a Carol tava junto. E aí eu vou perguntar algumas coisas do que eu ouvi lá e que me tocou muito e que eu acho que seria legal compartilhar, mas vocês vão ficar completamente livres também, à vontade, para compartilhar o que quiserem. Eu acho que as pessoas às vezes olham a carreira de uma modelo que conseguiu destaque ou um jogador que o Kaká foi e acha que foi sempre fácil, né? Acha que da noite para o dia você apareceu lá e que era uma vida tranquila, né? E a gente sabe que não foi assim, né, Kaká? Então, queria, na verdade, passar a bola aí para vocês, para que vocês contassem um pouco, assim, primeiro da dificuldade que realmente existe, né, nesse processo, né, e como que vocês conseguiram, né, vencer essas dificuldades. Porque às vezes as pessoas hoje estão dentro de casa e estão colocando algumas barreiras na vida delas, né, no sentido de, puxa, eu estou em casa, eu não consigo trabalhar e tal, e a pessoa não vê muita esperança, né, e eu acho que a gente trazer um pouco... na Bíblia diz que a gente deve trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? Então, o intuito é a gente tentar também trazer histórias de superação e em que a mão de Deus esteve ali nos amparando, né? Quer começar? Pode começar. Eu começo. Uma coisa que é muito difícil para nós é se colocar no lugar da pessoa tentando viver aquela situação. Acho que isso é muito difícil, completamente normal. Acho que já é muito legal se uma pessoa tem essa disposição para isso. Então, muitas vezes a gente recebe essas críticas, o atleta profissional, porque as pessoas só veem o final. Ou seja, vê o cara ali já jogando num grande clube europeu, ou vê jogando numa seleção brasileira, e aí ele tira a conclusão em cima daquilo, mas não sabe de tudo que teve que acontecer para passar por aquela situação. Então é muito legal quando eu encontro pessoas às vezes que começam a trabalhar no meio do futebol e falam assim, cara, hoje eu valorizo muito mais a vida de um atleta profissional, não só de um jogador, mas de um atleta profissional, porque eu estou no meio, vejo como é que é, ou estou convivendo com um atleta e sei essas dificuldades. Então, para que a gente possa ver o fruto, tem muita raiz ali embaixo que ninguém vê. Foram dos 8 até os 18 anos, 10 anos de preparação. E você passa por uma série de situações que é o treinador que não gosta de você, é o treinador que gosta. No meu caso, eu tive um problema físico, que eu tinha 2 anos de atraso na minha idade óssea. Então, tinha essa dificuldade, os meninos muito maiores do que eu não conseguia jogar, não conseguia ter o rendimento que eu gostaria. De vontade de desistir muitas vezes. Aí tem sempre uma palavra, né, de alguém que está ali realmente de Deus para te motivar. No caso, meus pais, que sempre estiveram muito próximos nesses momentos que eu tive de grande dificuldade. Tinha dia que eu chegava em casa e falava assim, pai, não quero mais, mãe, não quero mais jogar, quero parar, tá? Não aguento mais, eu não consigo jogar, não tenho o corpo suficiente para aguentar com os meninos e tal. Não, vamos lá, filho. Claro, fica à vontade, mas dificuldade você vai encontrar em todas as áreas da vida, naquilo que você escolher. Enfim, saiba disso e decida. Mas sempre tinha uma palavra assim de esperança, sabe? Uma palavra de fé, uma palavra para que as coisas para que eu pudesse realmente continuar sonhando, que era ser um jogador de futebol. E aí, com 18 anos, eu estreiei, né, no Profissional de São Paulo. E daí em diante começa essa história que aí a grande maioria das pessoas já conhecem, que vira uma história pública, midiática, mas também de muito sacrifício, né? O treinamento no dia a dia,
as viagens, momento que você tem que estar concentrado. Você vai disputar uma competição muito grande, que é uma Copa do Mundo. São 50 dias que você fica confinado, vivendo aquilo, uma pressão violenta, o mundo inteiro olhando para você, críticas, tudo que você faz julgado, enfim, uma série de coisas que vão acontecendo. Isso, por um lado, é ruim, porque é uma pressão muito grande, mas, por outro lado, é um desenvolvimento pessoal muito grande também. Porque não tem muito para onde ir, não tem muito do que reclamar. E uma coisa que eu acho muito legal no esporte é que não tem muito tempo para você ficar lamentando. Então, tomei uma porrada hoje num jogo, numa quarta-feira, legal, chora à noite, domingo tem outro jogo e tem que estar pronto para ele, se vira. Não tem muito, sabe, vou chorar pro técnico, ou vou para casa, ficar lamentando. Não, acabou, tomou a porrada, fez a besteira, vamos lá, corrige. No domingo você tem que performar de novo. Então, esse empurrão, né, da profissão, do atleta profissional, ajuda muito no desenvolvimento pessoal e também, claro, desenvolvimento da fé. Fantástico. Muito bom. Muito obrigada, Ká. E a Carolzinha uma vez já compartilhou comigo um pouquinho também da carreira dela, né? Que carreira de modelo, de uma forma geral, também não é fácil. A gente só vê a parte linda ali, né? Elas todas prontas, produzidas, brilhando. Mas sempre tem ali uma história por trás. Eu comecei cedo também, como o Kaká. Comecei com 15. Nunca tinha pensado em ser modelo. Eu caí realmente de paraquedas na profissão. E, diferente do Kaká, nunca foi uma grande paixão para mim, um grande sonho. Que eu acho muito bonito ver ele falando do futebol, porque é algo que ele vive diariamente. Ele parou de jogar, mas ele só fala disso, a vida dele é isso. O que ele quer continuar fazendo é sempre relacionado a isso. E, diferente dele, eu nunca tive essa paixão, esse sonho. O meu trabalho foi mais ligado a eu quero a minha independência e parece que eu tenho que ir por esse caminho, entendeu? Foi meio que intuitivo, assim. E eu busquei durante os anos e me ajudou muito a me aproximar de Deus, porque eu tive experiências literalmente sozinha em outro país, muito cedo, com 15 anos, outra língua, não falava inglês. Então, para mim foi muito difícil e isso me ajudou muito a tentar achar o meu propósito de vida, que é um dos tópicos aí da nossa live. Que eu sempre tive o sonho de ser mãe, sempre tive o sonho de me casar, enfim. E para mim foi muito difícil ligar isso com uma profissão, porque eu não tinha até então visto nada que me desse uma grande paixão. Eu aprendi a fazer o meu trabalho, executo bem, dou o melhor de mim, mas não tem assim aquela paixão. Então acredito que o meu propósito de vida não está muito ligado a isso, a moda e tudo mais. Mas com relação a isso que ele falou, das pessoas só verem o resultado e achar que é tudo glamour, que é tudo muito fácil, é um fato. E na minha profissão, é assim, sei lá, 90% perrengue, o restinho ali é você bonita, arrumada, entendeu? E a foto. Mas é isso, eu acho que tem uma boa diferença entre a gente, porque tem essa diferença do sonho mesmo, da paixão, aquela coisa que te faz querer aquilo todos os dias. Então, eu acho que essa é a nossa única diferença, mas de lutar e de superação, e de onde eu vim, ter chegado até onde eu cheguei, é algo que eu sou muito realizada e grata, assim, por tudo que eu tenho hoje. Ai, linda demais. E acho que uma das coisas super admirável, tá, que eu acho também, de ver como vocês brilharam e brilham na carreira de vocês enquanto profissional, mas tem um monte de comentários aqui subindo, né? E é muito o que a gente vê também, de como vocês brilham como pessoas mesmo, independente da profissão, e como são um exemplo, né, pra gente de uma vida cristã autêntica. Num dos testemunhos do Kaká, eu já ouvi também ele falando, alguém falou, dá uma última dica, se você quisesse dar aquele último conselho, que ela falou, porque a gente
gente seja cristão de verdade, né? E isso a gente vê exemplo de vida em vocês, mesmo ali a Carol fora da passarela, né? Das fotos e o Kaká fora do jogo também. É uma vida que a gente sente e vê o propósito em vocês, né? Eu te perdi, amor, pode falar. Não, na verdade é isso, né? Que eu acho muito bonito de Deus, porque diferente da gente, ser humano, ele não olha a gente de acordo com aonde nós estamos, ou do que nós fazemos, ou da dificuldade que aparentemente nós enfrentamos, né? Mas ele olha ali o nosso coração, né? Ele olha a intenção do nosso coração. Eu estava falando até com o Di, o Kaká, esses dias, sobre isso, né? Que é uma questão da gente... quando a gente olha alguém, às vezes a gente julga pela aparência, né? Às vezes não, na maioria das vezes o ser humano ele julga pela aparência. Mas Deus julga pelo nosso coração, pela nossa intenção, né? E nesse sentido, a dificuldade que vocês passam, para Deus, eu acho que é exatamente a mesma do que qualquer pessoa passa, porque atinge o nosso coração, né? Então, o sofrimento que traz, toda essa carreira, tudo isso, né? Vocês acham, né, na verdade, que o propósito de vocês mudou do começo da carreira para hoje? Eu acho que a gente vai aperfeiçoando ele, na verdade. Não acho que mudou, mas eu acho que ele vai aperfeiçoando. A gente liga muito o propósito ao que a gente faz. Isso, para mim, foi um baque num momento da minha carreira, porque você liga muito o que você é com o que você faz. Então, no começo da vida, o Lolo está aí no colo de vocês. Se eu perguntar assim, quem que é essa criança? Você vai falar, é o filho da Thaís e do Eduardo. Quando o Lolo tiver 25 anos, quando você pergunta quem que é, vão provavelmente identificar ele como ele é um médico que faz isso. E tem um momento da nossa vida que tem essa transição. Não que seja errado, mas a gente veste muito essa armadura. Então, você meio que sai um pouco daquilo que você é como essência e se torna aquilo que você faz. Aonde que eu tive esse conflito? Quando eu saio do Milan em 2009 e vou para o Real Madrid. Quando eu saio do Milan como o melhor jogador do mundo e chego no Real Madrid, passo 4 anos com resultados de campo totalmente diferentes do que eu tive no Milan e começo a ser questionada a minha contratação lá. E hoje, até hoje, é considerada uma das piores contratações que teve no Real Madrid. Na minha cabeça, como que aquilo funcionava, né? Ou eu sou o melhor jogador do mundo, ou eu sou uma das piores contratações do Real Madrid. Até isso encaixar e eu entender, olha, eu não sou nenhum desses dois. Performei em um lugar muito bem, no outro não tanto quanto eu gostaria, por diversos motivos. Então, isso aqui é o que eu faço, é o meu trabalho e tem uma série de circunstâncias. Agora, eu não posso misturar isso com a minha essência, com quem eu sou realmente. E aí, que para mim realmente fez muito sentido. Por isso que eu falo que o propósito vai se aperfeiçoando. E aí depois a gente entende que o nosso propósito, eu entendo o meu propósito hoje, é só relacionado realmente às coisas de Deus, interligados às coisas de Deus. Vou passar por várias situações na minha vida, mas esse propósito tem que estar sempre interligado. Então, é ser filho de Deus, é tentar ser um embaixador de Cristo nessa terra, levar a palavra de Deus, enfim, tudo ligado muito às coisas de Deus. E isso no meu dia a dia, seja em casa no meu papel de marido, no papel de pai, seja no trabalho, num papel de jogador de futebol ou daqui para frente como um diretor esportivo, enfim, qual papel eu for exercer na sociedade, que o meu propósito de vida esteja sempre interligado. Então, eu fui entendendo cada vez mais, aperfeiçoando, e aí eu acredito que a missão já não é mais nossa, não é mais minha. Eu só sou parte de uma missão dele. Então, eu só sou alguém que está embarcado aí nesse avião, onde o cabeça é ele, o piloto é ele, eu só sou mais um nessa missão aí. Fantástico. Lindo demais! E até pensando um pouco nessa questão de propósito, né? A gente também na nossa vida, enquanto família e na nossa empresa, a gente também sempre tenta puxar isso, né? Então, assim, o propósito da nossa vida
não é simplesmente, no meu caso de dermato, deixar alguém mais bonito, melhor com uma pessoa, consigo mesma, né? Ou no caso do Eduardo ali, de deixar a vida de tantas pessoas que ele lidera ali, né? Melhor. Mas é a gente agradar a quem tá, né? Quem nos fez, quem rege esse mundo, quem nos ama tanto, né? Eu costumo dizer que o trabalho é um meio, né? De você exercer seu ministério, né? Então, eu costumo dizer que o meu propósito, quando eu era lá coordenador de algumas unidades de terapia intensiva, ou quando eu fazia lá procedimentos de cardiologia, ele é o mesmo, aperfeiçoado, concordo, do que eu faço hoje numa área de gestão, né? Muda o meio, mas não muda a missão, né? Então, eu acho que eu concordo com você, porque eu acho que realmente o nosso trabalho ele serve apenas como uma das formas, né, da gente glorificar a Deus. E você teve ali um momento que eu acho que ficou muito marcado para todo mundo, que é quando você passa a usar aquela camisa, né, I belong to Jesus. E isso eu acho que impactou tanta gente, né? Nós recebemos, inclusive, um testemunho de várias pessoas que foram muito tocadas, impactadas com aquilo, né? E aí a minha questão é assim, cara, da onde saiu aquilo? Foi de um dia para o outro? Como é que foi isso? É uma representatividade muito forte, né? Mas acho que o mais importante, porque depois dele, acho que veio uma onda grande, assim, de Jesus. Às vezes a gente vê muito, pelo menos na galera da minha idade, Jesus como hoje em dia é uma modinha. É legal você gostar de Jesus. É verdade. Mas o mais importante, acho que da vida dele, da carreira dele, foi que além da representatividade que teve desse momento, dele realmente estampar no peito aquilo que ele acredita, a fé dele, é que ele vive isso. Sim. E acho que e sempre viveu, e sempre vai viver. Espero, amém? Amém. Então, isso é o que alimenta, isso que acho que é o mais importante. Mas fala aí sobre a camisa, de onde veio a ideia? Não, na igreja onde eu frequentava, a gente cantava uma música que dizia: eu vou dizer ao mundo que eu sou de Jesus. E essa música era uma música que a gente cantava sempre, assim. E aquilo foi entrando dentro de mim e eu falei, cara, vou pegar isso aí como... Vou dizer ao mundo que eu sou de Jesus. E aí comecei a usar ela em momentos de grande expressão de conquistas. A primeira vez que eu usei ela foi quando a gente foi campeão em 2002. Campeão do mundo com a seleção na Coreia e no Japão. Pentacampeão mundial. E aí eu vesti ela pela primeira vez. Então tem uma foto que para mim é maravilhosa, eu segurando a taça Copa do Mundo com essa camisa I belong to Jesus. E aí daí em diante eu usei ela em vários momentos assim especiais, marcantes da minha vida, com esse propósito mesmo. Tô ali, tô fazendo uma coisa que eu amo fazer, mas realmente é para dizer ao mundo que eu sou de Jesus. É fantástico. Você sabe que uma das coisas que sempre eu acho que toca mais a vida das pessoas é justamente isso que a Carol falou, né? Ver em você essa vivência, né? Porque ao longo dos anos do futebol, até antes de você, tiveram vários atletas, né? Que tentavam levar essa bandeira, mas às vezes eles não conseguiam manter uma vida tão próxima de Jesus, assim, né? E eu costumava dizer, antes de te conhecer, que o que mais me chamava atenção na sua carreira não era, obviamente, o que você fazia em campo, né? Mas era a forma como você levava a sua carreira e como pessoa, né? Porque as pessoas, na mídia, de uma forma geral, dá muito mais dá muito mais repercussão, notícia ruim do que notícia boa. Então, os jogadores de futebol, de uma forma geral, e os famosos, sofrem muita busca, né? Para achar algum defeito, algum erro, alguma coisa. E você conseguiu começar e terminar a sua carreira de forma sem apresentar nenhuma mácula. E isso eu acho que é o que mais fala para as pessoas até hoje, né? E isso é fantástico, né? Eu acho que o propósito de vida ele consegue ser passado através da sua vida mesmo, né? Em Cristo. O que eu sempre procurei fazer é manter uma coerência no que eu falava com o que eu fazia. Porque se buscarem perfeição, não vão achar, porque lógico. Não é aqui que vocês vão encontrar a perfeição. Mas era sempre de poder manter essa coerência naquilo que eu falava com aquilo que eu fazia. Então, isso que eu procuro fazer na minha vida até hoje. E aí, quando você tem a câmera, a exposição é muito maior.
Então, Sim. eu não podia chegar na câmera e fazer uma cena e por trás ser uma pessoa completamente diferente. Além do que isso é muito difícil e muito pesado, sabe? Você ficar vivendo 2 papéis é uma coisa, um personagem é muito pesado. Então, é muito legal ser você realmente, ó, cheio de erros, mas tentando ser o mais coerente possível. Tenho muito cuidado com hipocrisia. Jesus fala muito sobre isso. E é um cuidado que a gente tem muito aqui em casa, de exatamente ter essa coerência. Não que a gente não erre, vou errar, muitas das vezes não intencional. Mas quando errar também assumir que errou, né? Errei, pronto. É mais bonito, assim, você não ficar só vivendo aquela imagem de não, aqui é tudo... Nós somos crentes e ninguém aqui faz nada de ruim. A gente tenta manter aqui em casa bem isso. É algo que incomoda muito a ele e me incomoda muito. Quando eu vejo que eu tô, nossa, amor, não tá sendo real isso daqui. Eu até comento com ele, nossa, eu tô sendo hipócrita. Tá me incomodando. Aí a gente conversa e tenta chegar numa solução. E uma das coisas que eu adoro, amo de paixão a Carolzinha, né? É essa autenticidade dela. Então, mesmo quando a gente vai pensar ali na clínica mesmo dos nossos tratamentos, a gente vai fazer os nossos vídeos, as meninas já até me falam, elas falam, ai, doutora, prepara, porque os vídeos que a Carol é sempre mostrando a hora que vocês estão fazendo a cara feia, é a hora que tá com a touca torta, é a hora que tá a verdade nua e crua ali, sem maquiagem. Eu gosto muito desse lado, porque eu acho que aproxima as pessoas, sabe? Ontem mesmo eu postei um vídeo fazendo uma receita, uma coisa que às vezes eu tô fazendo agora nessa quarentena, mais um conteúdo. E aí não tinha coentro na minha casa para fazer o guacamole que eu ia fazer. Eu achei tão legal que a maioria dos comentários tá falando sobre isso. Pô, gente, tem coentro na casa do Cacá que tiraram a minha. Eu acho muito legal assim, essa aproximação que a gente faz. De mostrar que é normal, aqui a gente briga, aqui a gente às vezes esquece de comprar o coentro, entendeu? Vida real, isso acho que é o mais bonito, porque Jesus quer isso da gente, eu acho. Ele quer desmistificar a perfeição, ele não veio para o perfeito, ele veio para o imperfeito. Então acho que isso é o mais legal. Bacana, eu acho muito legal a rede social da Carol, cara. É uma das que eu mais sigo e vejo os stories até o final, sabe? Porque não tem uma mesmice, sabe? Porque a maioria dos stories você pega sempre a mesma história, né? E tal. O dela é bem eclético, né? Cada dia está de um jeito e eu acho eu acho que isso que você falou é perfeito, cara. Eu acho que aproxima muito da gente, né? Das pessoas de uma forma geral, porque você tem o cuidado de colocar que você sente dor também, né? Porque às vezes as pessoas que têm um destaque na mídia, elas têm a preocupação de passar uma imagem perfeita, né? E não passar quem elas são, né? Por exemplo, a gente acabou de falar do Cacá, da carreira dele, mas é porque ele é assim, né? E quando você conhece os pais dele e o irmão dele, cara, você vê que é um negócio... Um dia eu perguntei pra tua mãe, né, Cacá? Eu falei, cara, como é que você fez para ter 2 filhos assim, cara? Porque, cara, se o pessoal acha o Cacá fantástico, tem que conhecer o irmão dele, cara. É verdade. É bem isso, né? A família toda que transmite. E uma coisa que eu acho muito legal que eles estão, né, nesse sentido é da gente pensar. Uma vez alguém perguntou pro Cacá assim: e você não pensa agora, então, que já encerrou ali a parte de jogar mesmo, né? E tá só com essa parte de continuação da carreira, mas se agora ser pastor, né? E aí eu achei muito legal que o Cacá deu uma resposta que ele explicou assim: tipo, pode até. Bom, eu posso agora. Responde você, vai, Cacá. Não, eu posso até, não sei. Hoje a gente faz, né? Eu e a Carol, a gente está fazendo um curso de teologia. Mas não é essa a ideia de ser pastor, de ter uma igreja. Eu acho que a plataforma do esporte, para mim, é tão grande e transcende tanto uma igreja que eu acho que eu estaria me colocando numa caixinha, me limitando, sim, sendo que eu tenho essa grande possibilidade através do esporte que entra em todos os lugares. Em todos os lugares. Então, a gente vai em lugares que tem
vários outros tipos de religião como forma de governo mesmo, mas soltou a bola, já era. Ninguém quer saber. E aí, jogando futebol, eu consigo transmitir todos os valores cristãos e ter esse diferencial. Então, realmente, para eu ser pastor, no sentido de ter uma igreja, assim, pastorear uma igreja, eu acho que eu estaria me limitando naquilo que é uma plataforma maravilhosa que Deus me deu, que é o esporte, o futebol, o esporte mais popular do mundo, para poder estar demonstrando o amor dele. E aí, desculpa. Não, isso que eu ia concluir é bem isso, que essa coisa de uma vida com propósito é uma vida com propósito naquilo onde você está, né? Então você não precisa ser um pastor, ou não precisa ter uma posição de destaque para mostrar o propósito da sua vida. É em cada atividade que cada um está, né? Então, acho que a gente estava falando, a Carol faz muito bem essa parte de... enfim, de modelar, mas também ali da mídia, né, do Instagram, e ela impacta muito ali aonde ela tá, no meio dela, a gente vê a autenticidade, vê Jesus na vida dela, né? Então a gente tava falando das nossas profissões, mas acho que nesse momento de quarentena, a ideia que a gente queria falar também para quem tá aqui ouvindo a gente, né, que em cada momento, então se você tá em casa, se a sua atividade é outra atividade, você pode ter uma vida com propósito naquela atividade ali, seja uma dona de casa, seja, enfim, as milhares de profissões e até sendo um ministro de uma igreja, por exemplo, né? Um pastor, o propósito da vida dele, o modo dele exercer o propósito de Deus ali, né? E isso eu acho lindo em vocês, né? Como vocês conseguem usar muito bem a profissão de vocês para mostrar essa vida com propósito. Né? Eu acho que é muito bacana isso. A gente, por muito tempo, eu achava que a pessoa que era mais ungida, digamos assim, era aquela que estava lá na igreja, né? Ou o missionário que estava no campo, né? E por muitos anos eu me culpava, entre aspas, por não ter esse chamado de ir para o campo missionário, né? E aí Deus um dia me mostrou isso claramente, né? Falando assim, cara, aquela palavra, né? Que uns vão colocar semente, o outro vai regar, o outro vai cuidar. Então, cada um tem o seu chamado, né? Como o nosso corpo mesmo. E isso eu acho que as nossas profissões, por exemplo, se você pega um jogador, se não tem nenhum jogador para falar para jogadores, é difícil. Você pega um engenheiro. O engenheiro ouve muito mais de um engenheiro do que outras pessoas, do que o pastor da igreja, né? E eu acho que o desafio nosso é esse, né? Aplicar a palavra no nosso dia a dia, que é muito mais difícil do que você fazer isso numa igreja, por exemplo, né? Muito mais. Isso que você está falando é muito legal, porque gera na gente uma ansiedade muito grande, né? De estar sempre correndo atrás desse... Cara, o que é o meu propósito? Então, porque às vezes você fala disso, a pessoa fica assim, e agora? Eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não faço nada. Aonde eu acho, aonde eu vejo, pesquiso no Google, porque é uma coisa muito assim, que tá dentro de você, não tá fora de você. Eu acho que propósito é muito vinculado à sua verdade, à sua crença, à sua história e à sua essência. Não adianta você falar assim, eu tenho o propósito de, sei lá, ser uma atriz ou ser um jogador de futebol e ser uma pessoa medíocre. O propósito é diário, é uma construção diária de um ser humano melhor, né? Não adianta você só chegar ali no resultado final, como a gente falou no início. O propósito é diferente de objetivo, né? Você pode traçar os seus objetivos para realizar o seu sonho, mas o seu propósito de vida tem que estar vinculado a algo muito mais interno, assim, a sua essência, algo muito mais rico do que simplesmente realizar coisas, né? Verdade. Muito ligado àquilo que você tem que ser, eu acho. Então, por isso que é difícil falar de propósito, porque eu acho que as pessoas ficam assim, meu Deus, perdidas. Não. A Carol é modelo. Ai, meu Deus, então você é modelo. A Cacá é jogador. Ai, meu Deus, tu vai ser jogador. Qual que vai ser o meu propósito? Você é uma dermatologista, você é um engenheiro. Sabe, assim, não é isso. É muito mais algo ali dentro, ali mais importante, sabe? Diário mesmo, a construção. E é nessa simplicidade, no dia a dia. A Carol tem uns testemunhos muito legais que ela sai para trabalhar, às vezes, e depois eu encontro a equipe que trabalhou com ela. Sei lá, um maquiador. Assim, o contato que eles têm, eles falam,
nossa, a Carol é tão diferente, porque eles têm convívio com tanta gente, e não é, claro, é dela, é muito dela, mas é do que ela reflete. Então, quando Jesus fala para a gente ser sal da terra e luz do mundo, eu acredito muito nisso, sabe? No dia a dia, no contato que ela tem com a equipe, com a forma que ela trata o fotógrafo, é o jeito que ela tem. E quando as pessoas falam isso, você entende realmente, fala assim, ela ali tá cumprindo o propósito dela. E aí transpira um pouco para vocês também, que é dentro do mundo de vocês, sabe? Num momento como esse que a gente vive, vocês abrirem o consultório, não fisicamente, né? Porque vocês não estão... Poderia estar trabalhando, mas não estão. E já é uma forma de demonstrar, sabe? A diferença realmente de enxergar o ser humano como ser humano. Não é só assim, eu vou ganhar dinheiro, vou enfiar botox na cara dela e vou ganhar dinheiro com ela. É diferente disso. Você busca... Por que ela quer mudar? Será que ela realmente precisa mudar tanto? Será que eu preciso transformar tanto o rosto dela? Será que ela está passando por alguma dificuldade? Porque o que a gente quer externar tem muito a ver com o que a gente tem dentro, né? O que está acontecendo aqui dentro. Então, acho que isso que é o mais importante. Não adianta você só conquistar grandes coisas e perder a sua essência, perder a sua verdade, a sua fé, né? Abrir o consultório também, fazer nessa consultoria online que vocês estão fazendo, que é, nossa, é maravilhoso, sabe? Assim, a gente está... de dons, quando a Bíblia fala de dons, eu acredito muito no dom para o outro, sabe? Eu recebi um presente, claro, tem muito para mim, mas é muito para o outro. Na minha área, futebol é muito entretenimento. Eu estou ali, claro, estou sendo pago para isso, vira uma profissão, mas tem muita gente tendo entretenimento daquilo que eu estou fazendo. Na área de vocês, sabe, essa área médica, fala, gente, ó, Deus me deu um dom aqui, momento desse, muita gente precisando, vamos abrir aqui nosso canal online para ajudar, para servir, para... Enfim, eu acho que nisso está muito o propósito, sabe? O propósito de mostrar realmente né? Acho que é essa mesma ideia aí da gente ficar no foco do propósito. Foi uma das questões, né? Quando a gente entendeu a pandemia, enfim, a gente falou, não tá certo a gente ficar aberto. Então, a gente fechou antes dos decretos e aí a gente começou a fazer reuniões internas, porque afinal era uma equipe de 33 pessoas sem trabalhar ali, né? A gente pensou, não, vamos fazer alguma coisa. E aí que veio esse estalo e a gente falou, não, então o que se a gente usasse... o Eduardo tinha uma expertise muito grande, ele já fazia essas orientações médicas por telefone antes, coordenava, né, uma equipe assim. E aí a gente falou, então vamos abrir um trabalho voluntário. Nós somos médicos, começamos nós dois, né? E vamos começar a atender, então, para ajudar para as pessoas não terem que sair de casa por coisas que elas podiam resolver por telefone. Não só do corona, mas sei lá, tipo uma dor de barriga que a pessoa tá e não sabe o que fazer, a gente poderia ajudar. E aí nós divulgamos no Instagram, né? E a coisa repercutiu de uma tal maneira que hoje já tá com mais de 100 médicos. Aí o Eduardo agora que sabe mais, que ele tá super à frente. Não, foi um projeto que alcançou bastante gente, né? Hoje ontem à noite nós batemos 5.000 atendimentos, 82% de redução de buscas ao pronto-socorro, né? Então nós tivemos aí, das pessoas que entraram em contato conosco, 70% pensavam em ir até uma unidade de saúde, e dessas apenas 18% foram realmente encaminhadas, né? Nós tivemos demandas aí de 24 estados brasileiros, nós tivemos demanda Moçambique, cara, nós tivemos demanda da França, Austrália, Estados Unidos. Então, assim, é um projeto que tem ajudado bastante gente. Aliás, o norte do país preocupa bastante hoje, viu? Nós começamos a ter muita demanda de lá. Então, se você é médico, é do norte, quiser somar com a gente, procura no nosso Instagram, tem as informações e tal, porque o norte do país está passando situação muito difícil. E a maioria das pessoas, não a maioria, mas boa parte das pessoas que nos buscam de lá tem realmente sintomas de coronavírus. Então, é uma situação que está muito complicada. São Paulo, a gente acha que está difícil. A subnotificação de lá, com certeza, é muito maior do que de São Paulo. E a situação lá está bem complicada, né?
E aí uma coisa que eu acho super legal é os médicos também falarem pra gente, né, os testemunhos deles, porque talvez o projeto vai encerrar agora já no dia 10, 11, né? E aí eles falando, ai, eu não sei como é que eu vou viver depois sem isso, porque é tão gostoso chegar num plantão ou acabar ali o que ele tá fazendo, né, na rotina deles de quarentena e poder fazer um atendimento 1, 2 horas ali. E eles estão sendo muito abençoados em poder estar ajudando e cumprindo o propósito, né? Então, é muito bonito isso mesmo. A gente fica feliz de ajudar, né, a outras pessoas também conseguirem exercer esse propósito ali no momento que a gente precisa de solidariedade, de todo mundo focado ali no que é o propósito de vida, né? Eu acho que a palavra propósito, eu concordo com a Carol, viu? Eu acho que às vezes ela causa até um certo espanto nas pessoas, né? E uma pergunta que eu faço muito para as pessoas, né? Tem um autor que eu gosto muito chamado Simon Sinek, né? Ele é inglês, mora nos Estados Unidos há muitos anos, mas ele tem um livro chamado Encontre o Seu Porquê, né? Então, é uma pergunta que eu faço muito para as pessoas. Cara, por que você faz o que você faz? Porque todo mundo sabe o que faz. A maioria das pessoas sabe como faz o que ela faz. Mas muito pouca gente sabe por que ela faz o que ela faz. Então, eu acho que o desafio muito grande é esse. Cara, por que você acorda de manhã e vai trabalhar? Porque nesse mundo corrido de hoje em dia, a maioria das pessoas ela vive no piloto automático, né? Então, ela acorda, toma café, vai trabalhar, volta, e no outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa. Eu acho que o desafio é você pensar, né? Por que você faz o que você faz? Né? Por que você trabalha? Né? Por que você faz o que você faz hoje? Né? E aí eu acho que esse é um dos desafios que a gente tem, né? Concordo. É um grande desafio. Mas que não seja um peso, realmente. Que Sim. seja uma coisa bem leve. Porque o propósito é diário, né? É na sua casa, é uma mãe de família que tem que cuidar dos seus filhos, para o marido sair para trabalhar, ou o contrário, um pai que ficar em casa para uma mãe sair para trabalhar. Enfim, tudo isso que seja essa nossa satisfação. Satisfação realmente nas coisas simples. Hoje, com rede social, a gente tem que equilibrar muitas coisas, né? Porque o mais legal é sempre uma viagem, é sempre um grande prato num restaurante, enfim. Tem um pouco de equilíbrio de saber aquilo que é real e aquilo que não é, para que isso não crie na gente uma sensação de eterna insatisfação. Isso que é um perigo muito grande, que a gente seja sempre muito grato realmente pelo que a gente tem, pelo que a gente pode, que aquilo seja ligado muito ao nosso propósito. Então, é autenticidade. Eu tenho aquilo que Deus permitiu, me deu, acha que eu mereço, enfim, conhece meu coração e sabe daquilo que eu preciso. Quanto tempo a gente já tem de live? Pois é, tô de olho aqui para não perder, mas a gente ainda tem mais uns 15 minutinhos aí. Você tem mais alguma pergunta? Tem várias aqui de vários seguidores, mas o que você quer falar, Carol? Pode mandar. Não, eu queria saber o que vocês querem fazer. Sim, não falo nem quando a quarentena acabar, né? Mas quando o coronavírus tiver uma solução. A primeira coisa que vem na cabeça que vocês querem, assim, muito? Deixa eu ouvir ele responder, que eu já sei a minha. Então fala. A minha família, eu sou muito apegada, né? Com a minha mãe, meu pai, minha irmã, eles estão em Minas. E meus avós são bem de idade e são a minha mãe que cuida, ajuda a cuidar, enfim. Então a gente decidiu não ir para lá para não expô-los. Afinal, São Paulo é uma área que está, né, bem mais... Estava muito mais contaminada e comparado com lá está realmente muito mais. A gente decidiu não ir. Então eu estou morrendo de saudade deles. Com certeza quero ir para lá. Você sabe, Carol, que eu não tenho esse sofrimento que as pessoas, 99% das pessoas têm, né? Obviamente eu gostaria de ter uma vida que eu pudesse ir e vir, né? Mas eu sou uma pessoa que eu aprendi a ter um contentamento maior, entendeu? Do que eu era antes. Eu era muito ansioso, eu era muito preocupado, eu sofria, ainda sofro de antecipação com as coisas, mas eu sofria muito mais. Então eu te falo que eu estou muito bem, porque eu consigo, o meu trabalho hoje eu consigo fazer da minha casa, né?
Então eu consigo fazer a maioria das coisas na minha casa. O que eu sinto mais falta é realmente, eu sou muito apaixonado por cuidar de pessoas, sabe? De guiar pessoas, trazer o aperfeiçoamento profissional, esse tipo de coisa. Isso é o que eu sinto mais falta, né? E isso, eu sinto falta do contato, né? Com as pessoas, né? Então, mas de ficar em casa mesmo, com as crianças também, acaba que eles demandam bastante da gente. E eu falo que meus filhos me ensinam muito, sabe, Carol? Porque eu olho para eles e falo assim, cara, eles precisam de tão pouco para estar bem, né? Eles precisam do pai e da mãe ali, brincando, não precisa nem de brinquedo, cara. Você pega uma caixa de papelão, a criança se amarra. Você brinca de pular com eles, eles se amarram nessa idade que os meus estão, né? Então, eu olho para eles e me inspiro muito neles, sabe? Eu olho para a vida deles e falo, cara, o ser humano é isso, né? Cristo fala para a gente, cara, deixe vir a mim as crianças, né? Para você entrar no reino do céu, você tem que ter a pureza da criança, tem que ter o coração da criança. E eu tento aprender muito com eles, que eu olho e falo, puxa, é tão bonito, né? Você vê a essência do ser humano, né? E para mim, eu acho que eu queria encontrar as pessoas. Eu acho que voltar para a clínica, né? Encontrar as pessoas e os amigos, né? Eu acho. E vocês, agora a gente quer saber. Eu quero ver tudo de bebê. Eu quero sair. Verdade. Resolver a vida da minha filha, tadinha. Que tá aqui. Pois é. Não tá dando para pensar muito, né? A gente fica vendo coisa na internet, mas eu quero tocar, eu quero ver. Quero entrar, com as pessoas, né? quero encontrar com a minha mãe, ver o que ela tem para me dizer, trocar experiência, enfim. Quero isso. Você, amor? Eu quero isso com você. Ai, que lindo! Não, eu acho que esse contato realmente com as pessoas faz muita falta. E a gente também, a gente é muito ligado à família. Então, tanto a minha quanto a da Carol de Goiânia, interior de Goiânia, de Goiás, Uruana, essa região ali. Então, a gente estava indo com frequência, cada um mês e meio a gente estava tentando ir. E então a gente sente falta, né, desse contato familiar em um momento que ela está vivendo, né? Ela não, ela por estar desenvolvendo o bebê, mas a gente, os dois grávidos, né? Então realmente a gente quer compartilhar esse momento com as pessoas. Fantástico. E vocês dois agora, eu tenho uma questão, hein? Se vocês pudessem, nós fizemos um desafio desse no nosso treinamento interno e foi muito bacana. Se você pudesse escrever uma carta, para o Kaká lá de 18 anos, depois daquele acidente na piscina, né? Se você pudesse hoje escrever uma carta para ele, para Carol lá na China, sofrendo, né? Naqueles momentos de dificuldade, né? Que conselho vocês dariam para vocês mesmos? Olha, para mim, sinceramente, eu diria o que eu escutei dos adultos na época. Seja forte, não desiste. Porque muita gente não sabe, mas eu desisti do meu contrato na China, né? Eu tinha um contrato mais longo e eu fiquei menos meses do que eu deveria ficar. E isso eu me arrependo, porque acho que eu poderia ter aprendido muito mais naquele país, que é um país tão diferente do nosso, né? Então, acho que eu diria isso pra mim. A Carol de 15 anos, que foi a minha primeira viagem internacional, a primeira vez que eu saí do país. Então, a primeira vez que eu vi o mundo assim, logo na China, que é tão diferente a cultura, a alimentação, né? Então, eu acho que eu diria para eu ser forte e se eu pudesse, eu ficaria até o final do contrato para ver o que eu ia aprender mais ali naquele lugar. Que o pouco que eu fiquei já foi muito rico para mim depois, eu consigo ver isso hoje. Antes eu não conseguia, para mim era assim, eu quero voltar para cá. Eu acho que eu diria para ter um pouquinho mais de calma. Assim, calma no sentido de acelerar as coisas, sabe? Em vários momentos da vida, eu hoje muito mais tranquilo, assim, né? Muito mais calmo. Por isso que eu falaria para esse de 18 anos isso. Não acelera agora, não, calma. Vai deixando as coisas acontecerem, tem um passo. Entende a diferença de paciência e morosidade, de calma e preguiça.
entende um pouco essas diferenças, mas calma, calma. Tem coisa que você não precisa acelerar, tem coisa que ela naturalmente vai se encaixando. Então, para esse Kaká com 18 anos, eu falaria, ó, calma, curte um pouco mais esse momento, mesmo que difícil, curte ele um pouquinho mais, não curtir de... Claro, tem muita situação que a gente não consegue ficar feliz naquela situação, mas aproveita um pouquinho mais, desenvolve você mesmo nessa situação um pouquinho mais. Eu estou vivendo meu terceiro filho, a menininha que está chegando, e eu consigo curtir muito mais o detalhe. Então, cada exame, cada ultrassom, porque eu sei que é tão rápido. A Carol já está com 4 meses. Sabe? A gente descobriu ontem, a gente descobriu, já está com 4 meses. Então, eu sei que daqui a 5 meses acabou esse período dessa menina. Então, hoje eu consigo, sabe, desacelerar com relação a esse, curtir o ultrassom, curtir... A Carol teve uma infecção urinária. Sério? Não tô falando que não é sério, mas, pô, vamos lutar com isso, vamos viver esse momento. Como que a gente resolve isso? Como que a gente resolve essa situação? Não, quero resolver logo, quero que acabe logo. Quero sim, mas vamos viver isso sem essa ansiedade, realmente. Acho que é um pouco isso que eu falaria. Ai, lindos! Eu vou estender a pergunta para mim também, mas acho que quando... Vai, eu quero saber. O Edu fez a pergunta, eu quero saber a resposta. A gente rebate. Ai, lindos! Eu vou estender a pergunta para mim também, mas acho que quando... Vai, eu quero saber. O Edu fez a pergunta, eu quero saber a resposta. A gente rebate, né? Mas quando a gente fez essa dinâmica, eu respondi, desculpa, uma coisa bem parecida. Naquela época eu tinha lido um livro que falava em meus passos o que fazia Jesus. E o que faria Jesus, né? E eu tinha muito tentava ter muito essa ideia e não conseguia executar. E acho que um pouco do que a Cacá falou de viver o hoje e um pouco do que você falou do porquê, né? Então, de a gente pensar no porquê de cada coisa ali. Então, acho que meu conselho para mim mesmo, acho que seria isso, assim, de curtir cada momento com o porquê de entender o porquê de cada coisa que está acontecendo, porque daí você vive muito mais intensamente o presente, sem ficar sofrendo pelas coisas que ficaram e nem ansioso pelo que ainda está por vir e não vivendo que o próprio nome diz que é um presente, né? A gente está aqui no hoje e curtir aquele momento ali intensamente, com leveza ao mesmo tempo, e entendendo o propósito daquele momento, né? Para não simplesmente passar e aí eu vejo isso hoje, por exemplo, com os meus filhos, cada momento que eu vivo com eles, e hoje eu tô sofrendo aqui com saudade lá do Jaraguari, e eu tava lá naquela época, às vezes eu não dava tanto valor, né? Então, com cada momento que eu tive ali com minha avó, com meu avô, com minha mãe, meu pai, enfim. Então, viver o hoje, assim, com verdade. E independente de estar bonito ou feio, que é o que eu aprendo muito com a Carol, às vezes a gente vai e faz um monte de fotos, as fotos não ficam boas, e ela posta a foto daquele jeito, ou ela faz questão de pegar aquela foto que ficou meio borrada, porque isso é lindo, né? De falar, o momento foi tão bonito e foi tão bom, mesmo com a foto ter ficado borrada e tá tudo certo. E é lindo isso em vocês também. Eu acho que... alguma pergunta? Não, o Edu vai falar. Não, pode... Desculpa, é coisa de grávida, eu tô meio doida. A gente fica, Carol do céu, nossa. Muito! Não, mas eu acho que é a idade, né, o Kaká. Para mim, eu acho que sou de 82 também, então eu acho que já vai tendo mais essa questão da calma, né? Eu acho... na Bíblia diz que nós devemos nos preocupar com o dia de hoje, né? Pois basta cada dia o seu próprio mal, né? Então, eu acho que é muito isso, né? Deus me ensinou muito isso nos últimos tempos. Cara, relaxa mais, não arruma tanto problema no sentido de querer mudar, porque eu era muito assim, de chegava no hospital, tinha uma coisa errada e eu queria fazer de tudo para mudar, para resolver, e às vezes você atropela, né? Então, eu acho que é muito isso, tenha calma, né? Fala, Carol. Quando a gente é jovem, a gente tem um espírito muito revolucionário, só que a gente não tem sabedoria para fazer, né?
Isso atrapalha muito. É uma pena. Aí depois, às vezes, a gente vai amadurecendo, vai perdendo um pouco do espírito revolucionário, vai acomodando. Também é algo que pode acontecer que é ruim. Que aí a gente é o momento da sabedoria da gente usar para poder transformar. É isso. Mas eu me perdi. O que eu ia fazer? O que eu ia falar? Não sei. Esses dias eu esqueci o celular dentro da geladeira. Tanto que eu tô... Jura, Carol? A Thaís era assim, sabia? A Thaís era totalmente esquecida, cara. Não, Não, mas era um Ontem, esquecido quando eu fazia lesado. pinhão, eu queimei o pinhão na panela de pressão. A carinha dela. E tudo bem, vai acontecer e curte. Cada celular esquecido na geladeira, o pinhão. Ele ficou bravo comigo. Ele falou que eu podia ter posto fogo na casa, botado fogo. Ai, que dó. Muito bem, gente. Então, e se vocês... E a última coisa que eu ia falar, a live vai nos avisar a hora que já faltando 2 minutos, tá? Acho que a gente já tem uns 3. É de dar um conselho, mas bem que vocês se deram o conselho, que serve para todo mundo também, mas se vocês puderem falar um conselho para quem tá ouvindo a gente aqui, já que era a questão a gente trazer uma palavra de esperança também, né? Um conselho como casal, Fica à vontade, como mãe, como mulher, como quarentena. A última pergunta que eu ia fazer para vocês também era mais ou menos isso de conselho. Era de qual a lição e o conselho que a gente está tirando do que a gente está passando nesse momento, né? Que é de confinamento. Além de tudo que é bom, que a gente já sabe está passando mais tempo junto, mas o que a gente pode transmitir para as pessoas de crescimento nesse momento? O que eu costumo, né? Tenho costumando falar aí para as pessoas é que a gente está vivendo um momento muito difícil, muito complicado, é uma situação nova para todo mundo, literalmente para todo mundo. Então a gente está vendo cada um tomando as suas medidas, enfim, tentando de uma forma geral se adaptar a essa situação, para que realmente as pessoas possam ter um mínimo nesse momento de fé e de esperança, de que isso vai passar, de que, claro, é uma turbulência, vai afetar muita gente, afeta muita gente. Creiam que todo mundo está sentindo isso, cada um da sua maneira, uns de uma forma econômica, outros de forma emocional, outros na saúde, enfim, é muito daquilo que nós queremos acreditar também. Então, nesse momento, aqui em casa, a gente decidiu acreditar e a gente acredita realmente naquilo que o Edu falou, a gente acredita na nossa esperança, a gente acredita naquilo que traz esperança para a gente. Então, não é que uma vida com Cristo não tenha problemas, uma vida com Cristo é uma vida dentro de uma bolha, não é uma vida infantil também, ingenuidade, não tem nada disso. Todo mundo muito consciente do que a gente está passando, muito consciente do que a gente está vivendo, mas com uma esperança e uma fé realmente maravilhosa de que dias especiais vão vir aí para nós, muito mais fortes, muito mais felizes, com valores muito mais fortes também, sustentáveis, para a gente continuar no... Aê! Voltamos. Ele cai antes, ele estava avisando aqui, mas antes ele caiu. Mas pronto, Carol, então a gente quer ouvir seu conselho também. Acho que o meu conselho tá bem parecido com o dele, porque a gente pensa igual com relação ao momento que a gente está passando. E eu acho que, acima de tudo, que a gente se preocupe em voltar realmente disso de uma forma melhor, que a gente tem escutado muito as pessoas falando isso, que quando isso passar vai estar todo mundo melhor, que todo mundo vai estar bem. E eu me preocupo, porque será mesmo que a gente vai estar bem? Ou será que vai estar todo mundo assim desesperado para trabalhar, botar coisa em dia, entendeu? E isso é uma preocupação que eu tenho até comigo mesmo. Aqui em casa a gente tem se aproximado muito, óbvio, porque a gente está ficando mais tempo junto, mas eu tô tentando enxergar ele de uma maneira diferente, fazer o nosso casamento mais forte, aproveitando esse momento, já que na maioria do tempo fica só eu e ele, às vezes tem as crianças também, mas eu acho que se preocupar realmente em buscar algo de crescimento nisso tudo. Acho que esse é o maior conselho que eu posso dar nesse momento, que a gente possa crescer com isso que a gente está vivendo, independente do sofrimento que a gente está passando. É isso.
Uau! Pode falar, então, a sua. Não, eu acho que a gente, ser humano, tem um hábito também de achar que a gente sabe tudo, né? E nessa época de mídia social, isso fica mais aflorado, né? Porque a pessoa, ela quer a verdade dela, né? Ela quer estar certa. E se você posta A, por que você não postou B? Se você posta B, por que você não falou A? E, enfim, Vira uma esse guerra. tipo de coisa que vocês sofrem muito mais do que a gente. Mas eu acho que, eu estava até analisando, né? O ser humano, ele sempre reclama do trabalho, né? E eu acho que quando a gente voltar, as pessoas não vão reclamar tanto mais de segunda-feira, sabe? Segunda-feira, hoje, as pessoas anseiam pela segunda-feira, né? E aí eu costumo dizer que eu estava fazendo uma análise esses dias sobre isso, que eu falei, cara, se o ser humano fala... Porque o ser humano é tão arrogante que às vezes ele quer falar para Deus o que é certo e o que é errado, né? Então ele fala, não, mas se eu pudesse, eu faria isso. Por que passa fome na África? Por que acontece isso? Por que acontece aquilo? E, enfim, só que se o ser humano pudesse, há uns meses atrás, ele extinguiria a segunda-feira, né? Não a segunda-feira dia, mas o trabalho. E hoje todo mundo está louco para poder voltar a ter segunda-feira, né? Então eu acho que é isso. Eu acho que esse tempo serve para a gente entender que a gente não tem as respostas de tudo, a gente entender que o ser humano é limitado, que a gente só dá um passo se Deus quiser, entendeu? Que uma folha só cai de uma árvore se Deus permitir, e que a gente tem que tá em paz aonde a gente está, né? Então busque a sua paz, né? Muito mais do que o seu propósito, muito mais do que o seu porquê, que nós falamos aqui, mas eu acho assim, conecte com Deus, né? Pergunte para Ele e ache o seu lugar de paz, né? Amém. Amém. Muito bom. E o meu, acho que é um mix dos três aí, né? Então, acho que eu penso muito como a Carol, assim, né? Tem se falado muito em vamos ser melhores, né? Voltar dessa quarentena melhor. Mas se cada um agora não fizer essa reflexão e já mudar o hoje ali, né? O agora, não vai voltar melhor. A gente vai voltar exatamente como era antes. Porque é ser humano, a gente é assim, né? É uma coisa, a gente volta. Então, aqui nos próprios comentários, várias pessoas falando, o povo vai voltar a reclamar da segunda sim, porque a gente é assim, né? Então, acho que aproveita aí que tem mais uns dias, né, pra gente voltar para dentro da gente mesmo e mudar o hoje. Se a gente mudar agora, esses nossos dias da quarentena já forem melhores, entendendo que então vamos aproveitar o melhor de cada dia, a gente talvez consiga voltar melhor também, né? É isso. Então, casal, muito obrigada! Muito mesmo, Obrigada de coração. Morrendo de saudade. Também morrendo de saudade aí de cuidar de vocês também, mas de encontrá-los, de abraçá-los. Saudade da sua mãozinha. Ai, Você não tá fazendo nas lives. né? Fazer assim toda a minha análise ali de Carol gravidinha, o que eu vou fazer nela. Muito bom, mas muito obrigada pelo carinho de vocês sempre, pelo exemplo. É isso. Eu vou externar aqui uma palavra que eu mandei para o Kaká no aniversário dele, né? Eu acho que o Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? E eu acho que o Kaká, ao longo da carreira dele, ele teve muito... Não que ele falasse isso, porque ele jamais falaria, porque ele é um cara muito humilde. Mas eu acho que ele foi esse exemplo, pelo menos para a minha vida, né? Eu olhava para o Kaká lá atrás e falava assim, cara, se ele consegue estar onde ele está e manter um testemunho, é possível, entende? É possível. Então, eu acho que eu agradeço muito a vocês. Eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês. Lá atrás, eu já comentei isso com o Kaká também, o Kaká uma vez, quando foi o nascimento da filha dele, eu encontrei ele no aeroporto e ele me deu um autógrafo, cara, numa Bíblia que eu tinha, que era o único papel e a caneta que eu tinha, né? E hoje Deus me permitir ter essa amizade com você, eu acho que é um presente de Deus na minha vida, porque eu sempre admirei muito a sua carreira e a sua vida com Deus, né? Então, eu acho que é isso. Eu agradeço você, agradeço o testemunho, agradeço a Deus por ter te colocado no mundo para levar a palavra para tanta gente, né? E ser inspiração para tanta gente que você nem sabe, né? Amém. Obrigado.
muito bom ouvir essas coisas, porque realmente às vezes a gente não tem noção de onde chega. E agradecer o convite nesse bate-papo e é recíproco. O amor e o carinho que a gente tem por vocês, pela família de vocês, realmente a gente agradece muito a Deus por essa amizade, porque pessoas que têm os mesmos valores, com os mesmos princípios, é muito gostoso da gente conviver. A gente está morrendo de saudade mesmo de ir ali, tomar um café, uma água. O tratamento fica à parte. É verdade. Saudade é das pessoas mesmo, então a gente não vê a hora de poder dar um abraço em vocês. É verdade. Valeu, gente. Obrigado. Vou fazer só um print nosso, vou só desativar os comentários aqui. Aí, então, peraí, junta aqui, baby. 1, 2, 3. Tem uma mania mineira, eu, tipo, 1, 2, 3 e já, sabe? Vou tentar só tirar. Obrigada, casal. Tchau, Beijo, tchau. beijo. Obrigada a vocês. Beijo, obrigado. Passem bem a esses dias. Vocês Um também. Beijo pra sua menininha também. Obrigada. Obrigado. Beijo, gente. galera. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, galera.